Graça e paz, glória a Deus. Vamos estar estudando mais uma parábola de Jesus, agora Mateus capítulo 22, a partir do versículo 1. Então, Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, nós temos aqui mais uma vez uma parábola a respeito do governo de Deus sobre céus e terra. Então, Deus reina sobre tudo, governa. As coisas acontecem pela liberalidade de Deus, porque Deus permite, Deus dá liberdade. Você nasceu, você vive, você vai vivendo de acordo com a sua vontade, você tem livre-arbítrio para isso, tudo na permissão de Deus. Mas no momento em que Deus desejar ajustar contas, cobrar frutos, tudo lhe pertence. A terra pertence a Deus. Nós somos criados por Deus. Fomos criados por Ele e para Ele, para o seu louvor, para a sua glória. Então não importa que você tenha vivido, que a humanidade viva um século na liberalidade, que você tenha vivido alguns anos, o que esteja acontecendo. No momento certo, Deus intervém. Deus intervém na história, Deus tira reis, Deus muda planos e Deus traz algumas coisas aí à realidade, a cobrança. Chega o momento do juízo. A balança de Deus está sempre trabalhando, como foi ali no caso de Daniel, em que o rei que dominava toda a terra no seu tempo, no tempo da Babilônia, em que escravizava o povo de Israel, veio então o anjo de Deus cobrando e disse: olha, pesado foste na balança e achado em falta. E naquela noite ele pereceu, ele foi cobrado. Então Deus é o Senhor, Deus é o dono. Estamos trabalhando na sua terra, estamos morando na sua casa, com a sua permissão de estarmos nessa terra. Mas tudo, segundo a palavra de Deus, foi criado por Deus. Então essa parábola traz então a comparação de um rei que estava deixando os seus servos, os que moravam na sua terra, os que cuidavam da sua vinha, dos seus negócios, estavam todos fazendo o que queriam, com liberdade, tinham autorização, permissão e tinham autonomia para fazer as coisas. Porém, celebrar as bodas de um filho, aqui nessa parábola, é algo importantíssimo. Então o rei manda interromper o que cada um está fazendo para dar atenção para o seu filho. Então podemos dizer que Jesus está trazendo uma parábola comparando a sua vinda. Ele vem tomar posse da terra, as bodas do Cordeiro, as bodas de Jesus com a igreja. Então todo momento marcante na história, o próprio nascimento de Jesus em Belém, os anjos anunciando Jesus nascendo da Virgem Maria, e de toda forma, toda aquela notícia, toda aquela situação marcante, todos têm que dar uma resposta. Então todos são chamados a dar uma resposta de fé em Jesus, de celebrar a Cristo, glorificar, adorar a Deus, o Pai, honrar a Cristo, Filho de Deus, obedecer, ouvir a sua palavra. Ele é o Messias de Deus. Ele é aquele que vem trazer toda a verdade sobre Deus, ensinar quem é Deus e nos dar poder, batizar com o Espírito Santo, para que tenhamos poder para obedecer a palavra de Deus, para pregar, ensinar essa palavra. Então é um momento que marca a história, muda toda a história. E Deus quer uma resposta, Deus quer uma participação, Deus quer que todos deem atenção. Sempre que Ele quiser, a sua vontade vai prevalecer, porque este é o reino de Deus, é o reino dos céus que chega. Então Ele convida, Ele chama. Muitos são chamados para participar, mas mesmo assim, poucos é que serão escolhidos. Serão os que participarem corretamente das bodas de Jesus
da presença de Jesus, que derem ouvido à palavra de Jesus com fé, que o receberem no seu coração e que forem transformados. Tem que nascer de novo, tem que nascer da água e do Espírito de Deus. Então tem que mudar, você tem que passar a fazer o bem, você tem que ajudar a pessoa que está caída. Se você tem dinheiro e alguém está passando fome, você tem que fazer um cálculo justo, sincero, correto, de quanto você pode ajudar. Alguma coisa, com certeza, você pode socorrer o seu irmão, se ele estiver sem roupa, se ele estiver preso, se ele estiver com fome, você vai poder ajudá-lo. Então, é nesse caso, é nessa situação, conheceu a Jesus e começou a andar nos caminhos de Jesus, a praticar a obra de Jesus, a boa obra, socorrer o aflito, o pobre, o necessitado, é nesse momento que você é escolhido. Porque Deus é amor, e quem é de Deus, quem nasce de novo, passa a amar. Vive em amor, amor a Deus e amor ao próximo. Então, é um momento importante do reino de Deus. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Então, é marcante. O reino dos céus é um momento que Deus vai exigir a nossa resposta, a nossa participação, a nossa colaboração, a nossa adoração em espírito e em verdade. Deus está procurando os verdadeiros adoradores. Os olhos de Deus estão, então, neste momento, chamando pessoas para a boda, as bodas do seu filho. Versículo 3. E enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Então o rei que dá a terra, plantou a vinha, nós vimos isso na última parábola, no último estudo, fez a torre, cavou o valado, preparou tudo, entregou para as pessoas trabalharem, entregou o mundo para nós, para que estejamos aqui vivendo, nos deu a vida, nos deu o sopro de vida, nos dá a alma, nos dá visão, nos dá voz, nos dá habilidades, tudo vem de Deus. Então, quando ele chama para um momento específico de adoração da vinda de Jesus, como está aqui na parábola, muitos não querem vir. Os seus convidados para as bodas não quiseram vir. Já estavam tão ocupados nas vinhas, nas obras do mundo de Deus, dado por Deus, que não estavam prontos a atender a um chamado de Deus para ouvirem a Jesus, participarem das bodas. Então vamos ver o que vai acontecer nessa circunstância dessa parábola. Versículo 4. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já é pronto, vinde às bodas. Então veja que o rei é Deus e Deus é bom, Deus é misericordioso. Então ele chama, as pessoas não atendem, não vêm para ele, não vêm para Jesus, não adoram o Espírito em verdade, não fazem o bem, não aprendem com Deus. E mesmo assim ele manda ainda os profetas, pessoas, Deus levanta, o Espírito Santo vem sobre nós, somos batizados com o Espírito Santo. E Deus diz: vão chamar os servos, vão chamar os convidados para as bodas do meu filho, para Jesus. Então vamos anunciar a bondade de Deus, o amor de Deus, o amor de Jesus, a vida eterna, a salvação, a cura, a bênção, a alegria, a vida plena, vida com abundância. Essa festa, esse alimento, sacia a fome, a sede, jantar preparado, comida, festa, alegria, tudo já preparado. Vinde a mim, venha participar. É de todos que nasceram nessa terra, é para todos. Todos que estão vivendo são convidados para vir às bodas de Jesus, que é uma festa, é o casamento, é como uma nova vida, salvação, é a família de Deus, entrar para a casa de Deus, para a presença de Deus. Versículo 5. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio.
Então temos aí os campos, negócios, plantações, indústrias, comércio, coisas acontecendo, a economia movimentando, pessoas enriquecendo, e a intenção é reinar sem Deus. E acham que então vão poder criar nações, dominar, comprar, vender, negociar e ter tudo, e não precisam de Deus. Agora Deus chama, Deus avisa, Deus manda o Espírito Santo, nos batiza com o Espírito Santo, nos dá mensagem, nos dá revelação celestial. Vinde para Deus, vinde para Jesus. Jesus nasceu para salvar, Jesus nasceu para curar, para dar a vida eterna com Deus. Tudo pertence a Deus. Então vamos adorar a Deus por causa de Jesus. Jesus é o motivo da nossa canção, da nossa alegria, do nosso louvor. Então vamos celebrar a Deus por causa, por exemplo, do nascimento de Jesus. E muitas pessoas, então, acham que é o momento de dar um basta. Falam, não, não quero, e quero dizer isso, afirmar que eu não quero saber de Deus, não preciso de Deus. Eu consigo tudo com a minha inteligência, com o meu estudo, com a minha formação, com o meu dinheiro. E acham que podem viver eternamente e reinar sem Deus. E o que fazem? Versículo 6. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Jesus está aqui claramente ligando a história da parábola com a história de Israel. Mataram Jeremias, mataram Isaías, perseguiram os profetas, ultrajaram, humilharam, rejeitaram e a muitos mataram. Zacarias e tantos outros profetas. Então Jesus está falando claramente que isso realmente aconteceu. Ele está contando uma história, é uma parábola, mas que tem ali ligação com fatos reais. Realmente Israel rejeitou a Deus, estava rejeitando a Jesus, ele já está antecipando isso, vão matar também a Jesus, vão ultrajar também a Jesus. Então, essa parábola fala tanto dos profetas do Antigo Testamento quanto de Jesus e até mesmo dos apóstolos, que também passaram por isso. Então, o que vai agora acontecer? Eles só aumentaram a culpa. Eles não foram à festa. O rei teve paciência e mandou os profetas, mandou seus servos avisarem. Eles mataram esses profetas, ultrajaram, humilharam e praticamente disseram que iam reinar sem Deus. A terra vai ser do homem, da política, da doutrina X, do governo Y, sem Deus. Então, chega o versículo 7, que diz assim: E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então nós temos aqui uma palavra profética sobre a destruição de Jerusalém, do templo que havia lá em Jerusalém. Então, como eles rejeitam a Jesus, matam os profetas, então vem ali a ira de Deus. Deus ficou encolerizado, porque nós temos sempre lembrado aqui sobre a justiça de Deus. Justiça e juízo são a base do trono de Deus. Então, se alguém nasceu e quer ser feliz, quer viver, e vem alguém e mata, tira a sua vida, tira o seu sonho, lhe prende, escraviza, tudo vai subir a Deus. A lágrima do escravizado sobe, Deus contempla quem está sofrendo na terra, eu vou consolar. Mas ele também contempla, como Deus, quem causou aquele sofrimento, quem fez aquela lágrima ser derramada, quem derramou sangue. O sangue derramado desde Abel, diz que o sangue de Abel clamou a Deus, reclamou com Deus, porque Abel era um sonhador, Abel tinha ideais, Abel queria ser feliz, Abel tinha tantos planos e o seu irmão lhe matou na juventude, muito novo. Então o seu sangue reclamava o desejo de viver que não foi realizado. E Deus ouve, e Deus recebe no céu, e Deus vai fazer justiça, nada vai ficar em vão. Se você está entristecendo alguém, se você está prejudicando a vida de alguém, a saúde, o sonho,
a conquista de alguém, a família de alguém. Tudo está diante de Deus e não vai passar em branco. Deus vai cobrar, vai enviar os seus exércitos, vai destruir os homicidas, vai incendiar a sua cidade. Porque a cidade deles era edificada em cima do roubo, do sangue dos outros, da perseguição, da impossibilidade dos outros realizarem os sonhos. Então, quem pediu o sonho do outro, a alegria do outro, quem roubou a felicidade do outro, também vai pagar, vai sofrer, vai perder a sua felicidade. Como o rico foi para o lugar de tormento e ele via o pobre Lázaro sendo consolado. Então, aqui é uma palavra profética também contra Israel e contra qualquer um, qualquer nação, qualquer pessoa que oprima outra nação, faça guerra, mate, tente exterminar outro povo. Todos, tanto Israel quanto qualquer outro país e pessoa do mundo. Versículo 8. Então diz aos seus servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Então tem que ter dignidade, tem que ter respeito, tem que honrar a Deus, glorificar a Deus para participar das bodas. Eles perderam a vida. Eles foram tão enganados quanto o primeiro casal lá no Gênesis, que o diabo disse que eles poderiam comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, que não iriam morrer. Eles iam ser igual a Deus, iam dominar o mundo sem Deus. Então, o salário do pecado é a morte. Deus havia avisado. A mesma situação aconteceu com estes homens. Eles acharam que não precisavam ir na boda, não precisavam atender o convite do rei, que eles agora eram independentes, podiam viver sem Deus, sem prestar contas a Deus, e tiveram tudo destruído. É assim que caem impérios, é assim que pessoas caem, pessoas decaem da graça por uma vida indigna, por acharem que não precisam mais, já receberam tudo de graça, quando na verdade essa parábola vai falar sobre essa dignidade. Você tem que ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, crer e praticar. Salvo pela graça, tudo que foi do passado, o tempo da ignorância não é contado. Mas daqui para frente, você tem que ter uma vida digna, de acordo com o seu conhecimento. Tem que conhecer a Deus pela fé, continuar conhecendo e cada vez mais fazendo o bem, o amor, as boas obras, servindo a Deus. Então, ele no versículo 9 disse assim: e depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. O que Jesus está falando aqui? Que todas as nações, quem ouve a palavra, como nós aqui no Brasil, ouvimos a palavra e queremos obedecer a Deus, cremos em Deus, cremos que vamos ter uma experiência com Deus, cremos que algo vai acontecer, milagres vão acontecer, que Deus vai responder a nossa oração e que nós temos que andar nos caminhos do Senhor, obedecer a Deus. Então é para convidar a todos. Quem der ouvido, venha. Então nós aqui demos ouvido e estamos aqui, celebrando a Jesus, adorando a Deus, glorificando, servindo, somos batizados com o Espírito Santo e realmente a fé, ela é honrada por Deus. Nós cremos, pedimos, oramos e Deus responde. Vem o Espírito Santo, nós falamos em línguas do céu, línguas da terra, vemos os milagres acontecendo e tantos sinais e maravilhas vão acontecendo como resposta da nossa fé, da nossa oração. Realmente, se creres, verás a glória de Deus, é o que nós temos visto, sempre, continuamente, a glória de Deus. Então, e depois as saídas dos caminhos, quer dizer, a todas as terras, qualquer caminho, qualquer continente, todos os continentes, convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Foi isso que Jesus fez ali no Pentecostes, mandando a igreja sair e de por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. Ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Por isso que estamos dizendo, até o Pentecostes, eles ficaram em Jerusalém e já tinham a ordem de Jesus para, após ser revestido de poder, ir por todo mundo cumprindo essa parábola, que é uma parábola profética também de Jesus. É uma história
de coisas que já aconteceram lá com Israel e coisas que ainda irão acontecer. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Então, realmente, a igreja cresceu, se expandiu, saindo de Jerusalém, de um pequeno cenáculo, de um lugar pequeno onde haviam cerca de 120 pessoas reunidas em oração. Ali o Espírito Santo foi derramado e eles receberam poder e foram ganhando o mundo, foram convidando pessoas do mundo inteiro. E as pessoas vendo os sinais, vendo o poder de Deus, a sabedoria do Espírito Santo, os milagres, foram chegando, foram enchendo para celebrar a Jesus, para a festa das bodas do Cordeiro, para essa alegria que está conosco, a alegria da salvação, a alegria da celebração da eternidade, da presença de Deus conosco. Então a festa nupcial está aí, está acontecendo, e há uma festa prevista para as bodas do Cordeiro, lá na eternidade, lá no novo céu, na nova terra, onde estaremos ali bebendo vinho com Jesus, adorando a Deus, celebrando ali como celebramos continuamente a ceia do Senhor, que é um sinal que antecipa a ceia com o Cordeiro lá na glória. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. Então veja bem aqui, chamados são todos, inclusive os maus, tanto maus como bons, não tem problema. Essa pregação da graça, ela realmente chama todos, não importa o seu passado. É o tempo da ignorância. Você vivia do jeito que podia, do jeito que sabia, do jeito que entendia. Uns maus, outros melhores, outros bons. Uns corretamente, outros não tinham noção, não tinham ensino. Então todos eram chamados. Mas para ser escolhido, o chamado, ele tem que se arrumar. É isso que Jesus está dizendo. Você vem como está. Eu vou como estou e vou para Jesus. Vou para os braços de Jesus. Ele me recebe, eu tendo feito o que for. Ele perdoa. Perdoa todos. Tanto maus como bons vão entrar na festa, vão celebrar a Jesus, vão dar glória a Deus, vão celebrar o nascimento de Jesus, a eternidade, as bodas do seu filho. E vão celebrar na sua presença. Porém, a partir do momento que você entrou, conheceu, você tem que buscar a santificação, que é conhecer a Deus e andar de acordo com a vontade de Deus. Foi o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias, não tinha lavado sua roupa. Ele continuava odiando o seu próximo, ele continuava roubando, ele continuava andando em mentira, em engano. Então, Jesus está dizendo que nós temos que consertar a nossa vida. Não podemos continuar causando escândalos. Você agora conhece a Deus. Deus é luz, Deus é verdade, Deus é justiça. Então você não pode enganar alguém, você não pode ser desleal nos negócios, você não pode ser perverso, você não pode estar desviando verbas, agindo de forma errada. Você tem que andar em justiça, em paz, buscando a alegria de todos, buscando a vida para todos, recebendo o dom de Deus, receba e distribua. Deus te deu, Deus te abençoou, ofereça, seja bênção. Então essas são as vestes nupciais. São as vestes que mostram que você já teve um encontro com Jesus, vai andar com Ele, vai andar no seu caminho, vai andar na verdade, na justiça, no amor ao próximo, nas boas obras, no perdão. Porque se você não perdoar, você também não será perdoado. Então o rei, entrando para ver os convidados, não só viu o traje, a roupa, como o tecido, ele viu as obras. Esse traje, esse linho, Apocalipse vai dizer que são as boas obras. Esse linho bem limpo, bem trajado, é a verdade, é a justiça, é o amor. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Então esse é um alerta. Muitas pessoas levantam a mão, vão lá na frente
e alguém diz, você já está salvo, você vai ter seu nome aqui escrito no livro da igreja. Mas cada passo que você der dali para frente, você tem que ir mudando, você tem que ir conhecendo a Deus. Você tem que ir fazendo como fez Zaqueu. Defraudou alguém? Devolve, você pode, a pessoa está perto de você, devolve. O que Daniel ensinou para Nabucodonosor, o que a palavra de Deus ensinou também para Zaqueu? Se ele está perto da pessoa que ele defraudou, que ele foi desonesto, avarento, tirou a mais, roubou a pessoa, ele procura a pessoa e devolve. Zaqueu sabia da lei, tinha que devolver quadruplicadamente. Vou devolver quadruplicadamente. Como se fosse pagar juros e correção monetária e vai ficar livre daquela dívida. Se você não pode mais devolver o dinheiro para aquela pessoa, ela mudou para longe, ou ela já morreu, você não tem contato, dê para os pobres. Então, para evitar que você fique devendo alguém, pegue parte, então, como fez Zaqueu. Darei aos pobres metade da minha fortuna. Jesus disse, muito bem, agora entrou salvação nessa terra. Agora Zaqueu está com as vestes nupciais. Então, este amigo, que o rei ainda chama de amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? Sua vida não mudou? Você usa o meu nome, você entra na minha casa e continua vivendo na maldade? Você pode entrar mesmo sendo mal, mas você não vai permanecer sendo mal na presença de Deus. Você vai fazer o bem, você vai amar, você vai buscar que o outro seja feliz como você busca ser feliz. Disse então o rei aos servos, amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Veja que é toda a nossa mensagem. Dizendo isto, que quem causou o mal, quem fez o outro sofrer, quem roubou sonhos, roubou alegrias, vai sofrer. Ali haverá pranto e ranger de dentes, nas trevas exteriores. Quer dizer, lá fora, ao mesmo tempo que ele chora, ele é atormentado. Ou é muito calor, ou é um gelo cruel que passa por dentro e ele sente como se fosse na própria alma, no próprio ser, na sua própria natureza, na sua própria essência. Em vez de ter calor e alegria, ele tem aqueles picos de muito calor, muito gelo, sem equilíbrio, sem alegria, só sofrimento. Por isso ali haverá pranto e ranger de dentes. Versículo 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vejam quantas parábolas Jesus terminou com essa expressão. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Isso é uma advertência para que nós possamos entrar na presença de Deus e andar de acordo com a vontade de Deus e não se confundir. O que é a vontade de Deus? O que Deus quer? O que é isso para que eu seja escolhido? Realmente você será escolhido de acordo com a sua obra. Se você anda na presença de Deus e agrada a Deus, você será escolhido. É no caminhar que você é escolhido. O escolhido é aquele que adora a Deus em espírito e em verdade e ama o próximo e faz o bem. Realiza as boas obras da caridade, do amor, do perdão, de buscar que o outro seja feliz. Um gesto, uma atitude, uma palavra, um estender de mão, procurar saber sobre o bem-estar, se o outro está bem. Eu quero estar bem, eu quero sorrir, eu quero ser feliz. Então eu tenho que ter essa essência de Deus em mim, de desejar que o meu irmão, o meu próximo, também tenha alegria, paz, esteja feliz, esteja caminhando, esteja crescendo, esteja concretizando o seu sonho, tornando-se realidade e sendo feliz. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus, o Messias. Amém.